cursistas, bem-vindos à disciplina Proteção, Promoção e Reparação dos Direitos Étnico-Raciais. Meu nome é Cássia, eu sou a professora responsável pela apresentação do conteúdo dessa disciplina para vocês, né? A disciplina Proteção, Promoção e Reparação dos Direitos Étnico-Raciais faz parte do curso Direitos Humanos e Cidadania, que é ofertado dentro do programa Escola de Formação em Direitos Humanos, uma iniciativa da Secretaria de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania do Governo de Minas Gerais e do programa Polos de Cidadania da UFMG. Então eu vou começar apresentando para vocês quais que são os objetivos tanto dessa videoaula quanto da nossa disciplina. Bom, a nossa disciplina ela tem como objetivo discutir como que o racismo se configura como um elemento importante nas dinâmicas de hierarquização social e nos processos de produção das desigualdades. E também estudar qual que é a importância da garantia dos direitos étnico-raciais para a promoção da cidadania e a efetivação dos direitos humanos. Nossa disciplina ela vai ser organizada em 3 capítulos: História e Direitos, Violências e Violações, Perspectiva de Reparação de Direitos e Atores, Papéis e Atribuições da Rede de Proteção. Bom, a gente vai começar discutindo um pouco o conteúdo central do capítulo História e Direitos, que é o nosso primeiro capítulo. Para começar a nossa discussão, é importante a gente se perguntar por que considerar a questão racial quando a gente atua para a proteção, para a promoção e para a reparação dos direitos humanos. Bom, gente, vamos dar uma olhada nesse gráfico. Ele traz dados do último censo demográfico do IBGE, de 2010, e ele apresenta como que foram distribuídos, na ocasião do levantamento de dados do censo, os rendimentos mensais acima de 30 salários mínimos dentro da nossa população, da população brasileira. Vocês podem ver aí que 84% daqueles que receberam acima de 30 salários mínimos no Brasil, na ocasião do levantamento de dados, fazem parte da população que se autodeclara como branca no nosso país, né? Então isso evidencia como que a distribuição de riquezas no Brasil, ela ainda é realizada a partir também de um recorte que é racial. Então a gente tem um quadro de desigualdade racial no país em relação ao acesso à riqueza, né? Esse é só um dos elementos que justificam a importância da gente discutir os direitos étnico-raciais e atuar para a promoção da igualdade racial no nosso país. Obrigada. E aí, gente, é muito importante que a gente possa discutir alguns conceitos centrais que vão ser abordados na nossa disciplina e que nos ajudam a entender melhor como que o racismo se configura no dia a dia, né, no nosso cotidiano. O conceito de raça é o primeiro conceito que a gente vai abordar no nosso capítulo inicial, né? E ele diz respeito a uma construção sociocultural que perpassa os processos de identificação e diferenciação entre grupos. Por que a construção sociocultural? Porque, inclusive, a ciência já comprovou que não existem raças biológicas, mas isso não significa que a gente, ao se diferenciar um dos outros, né, ao estabelecermos as diferenciações e as semelhanças, não façamos isso a partir de alguns critérios, características físicas e culturais que são baseadas numa ideia de raça. Por isso que a gente fala que raça é uma construção sociocultural. A gente utiliza um critério racial para estabelecer as diferenciações e as identificações que a gente estabelece uns com os outros, né? E o conceito de etnia? Qual é a diferença do conceito de etnia em relação ao conceito de raça? Etnia é um termo utilizado para se referir às características dos grupos humanos a partir de diferenciações entre as suas identidades, né? E essas diferenciações elas são baseadas em elementos como a língua, a cultura, a tradição, monumentos, a inserção territorial. Né? Um mesmo grupo racial ele pode ser construído por diferentes etnias. É importante a gente destacar que esse processo de diferenciação, né, de etnias e de raças, ele é perpassado também por relações de poder, né? E aí a gente vai discutir também no nosso capítulo
o conceito de racismo. O que a gente está chamando de racismo? Racismo é um sistema de poder que promove e justifica processos de inferiorização cultural, estética, intelectual ou moral de alguns grupos, a partir justamente dessas dinâmicas de diferenciação racial, mas mais que isso, de hierarquização dessas diferenças raciais, né? O racismo ele se manifesta tanto através dos preconceitos quanto das discriminações, e ele permeia nossas visões de mundo, nossas visões de sociedade, de ser humano, nossas atitudes e nossas preferências. Ele estrutura as dinâmicas institucionais, as formas como as instituições funcionam. Ele interfere na distribuição das oportunidades e no acesso a direitos. E ele sustenta desigualdades materiais, dinâmicas de não reconhecimento e também a não cidadania. Por isso é tão importante que a gente atue para o enfrentamento ao racismo, para a garantia dos direitos humanos. E aí, gente, reconhecer a presença do racismo na nossa sociedade depende também da gente desnaturalizar, ou seja, da gente desconstruir uma ideia de que alguns privilégios e desigualdades que a gente vive são naturais, né? E entender que esses privilégios e essas desigualdades foram sendo construídos no contexto brasileiro ao longo da história e se atualizam ainda no nosso cotidiano. Para isso, então, é fundamental a gente discutir, por exemplo, como que as relações raciais foram se configurando de forma assimétrica ao longo da história do nosso país, né? E quais que são as repercussões atuais dessas assimetrias. Nesse sentido, nosso primeiro capítulo vai discutir, por exemplo, como que a ideia de raça foi se fortalecendo, né, no contexto de expansão marítima europeia e ao longo dos processos de colonização. Nesse sentido, a ideia de raça, ela serviu para a delimitação e para a atribuição de valores desiguais às diferenças entre os povos que foram sendo alvo do processo de colonização, né? Isso serviu para justificar uma série de opressões. Surgiu para justificar a dominação política, a exploração econômica, as violações de direitos às quais esses grupos foram submetidos, né? A perpetuação dessa hierarquização racial, né, desde o período colonial no Brasil, ela foi amparada naquela época tanto pela religião quanto por um discurso que se dizia científico, né? E aí, nesse processo, foram se fortalecendo algumas dinâmicas que contribuíram para a permanência, para a perpetuação do racismo no nosso país. Uma delas é a dinâmica do branqueamento, que diz respeito à incorporação de modelos estéticos e culturais de origem branca que foram sendo impostos à população brasileira desde o processo de colonização, mas até hoje, através da socialização, né? O branqueamento, ele toma como referência uma ideia de branquitude, né? Que congrega valores estéticos, valores culturais, né? E a partir da qual se classificam os sujeitos, se hierarquizam as experiências a partir da proximidade desses sujeitos e dessas experiências ou do distanciamento deles em relação a esse padrão, a esse modelo estético, cultural branco, né? Vamos dar uma olhadinha na imagem que eu trouxe para vocês. Eu trouxe aqui como exemplo de como que essa dinâmica se configura ainda no nosso cotidiano, e vocês vão ver isso também no nosso material de formação, uma propaganda de shampoo de cabelo relativamente recente, né? Shampoo, creme, cosméticos. E aí a gente vê duas imagens de leões, né? O primeiro apresentado com um cabelo descrito como armado e com frizz, né? Explicitamente associado ao cabelo Black Power, né? E visivelmente desqualificado como indesejável na propaganda. E a seguir um cabelo apresentado com um volume controlado e sem frizz, associado à ideia do cabelo liso, né? Um cabelo
considerado mais desejável, né? Então, numa simples propaganda que circula cotidianamente aí através dos meios de comunicação, a gente vê como que o racismo ainda é reproduzido através dessas dinâmicas do branqueamento, né? E a gente pode discutir quais que são os impactos para a construção e para a questão da identidade, né? De crianças, de adultos, né? Quando se deparam com a imposição desse tipo de modelo e de padrão a ser seguido na nossa sociedade, né? Como que isso pode gerar sofrimento para meninas, para mulheres, para homens negros, né? E aí um ponto importante para a gente destacar é como que realmente no Brasil o preconceito racial ele se expressa a partir de diferenciações que são baseadas nas características físicas, na imagem do outro, né? É por isso que a gente pode dizer que o preconceito no Brasil pode ser nomeado como um preconceito de marca, né? Contudo, no Brasil, as pessoas, por outro lado, costumam negar que são autores de atitudes racistas, né? E isso tem tudo a ver com a forma como a nossa identidade nacional foi sendo construída ao longo da história. A construção da nossa identidade nacional ela foi fortemente marcada por um pressuposto de que a mestiçagem diluiu as assimetrias e as fronteiras entre as raças, né, e democratizou as nossas relações raciais. Esse pressuposto, vocês vão ver lá no nosso primeiro capítulo, ele se relaciona diretamente com o mito da democracia racial, que é uma corrente ideológica que justamente ignora as subordinações e as exclusões produzidas nas relações entre os diferentes grupos raciais no Brasil. O mito da democracia racial, ele afirma a existência de igualdade, de tratamento e de oportunidades para os diferentes grupos raciais. Com isso, o mito da democracia racial acaba servindo à manutenção dos sistemas de privilégio decorrentes do racismo no Brasil, né? E aí, no nosso primeiro capítulo, vocês vão poder aprofundar nos estudos sobre como o mito da democracia racial e as dinâmicas do branqueamento são elementos que configuram a questão racial no Brasil, né, ao longo da história, mas também hoje, e as suas ambiguidades. Já no segundo capítulo, que é o Violências e Violações, Perspectiva de Reparações de Direitos, a gente vai discutir justamente como que as especificidades do racismo, da questão racial no Brasil, estabelecem também desafios específicos para a promoção da igualdade racial no nosso país, né? O primeiro desafio, né, que a gente destaca lá no nosso material formativo é justamente a necessidade de reconhecimento da existência do racismo num país em que ainda nega-se tanto a ocorrência do racismo, né? Um outro desafio é justamente a tomada de posição de todos e todas nós em relação à necessidade de enfrentar esse racismo, né, e de atuar para a promoção da igualdade racial. E para isso é fundamental a gente entender também que as conquistas que a gente tem nesse campo, né, da promoção da igualdade racial, elas têm total relação com o histórico de lutas e de atuação política de alguns atores, como os movimentos sociais negro e indígenas, no enfrentamento ao racismo no Brasil. Vocês vão ver no nosso segundo capítulo, né, que os movimentos sociais antirracistas, como o negro e o indígena, eles têm se organizado ao longo da história através de diferentes estratégias. Então, através dos quilombos e da luta pela abolição, das associações e das organizações comunitárias, as campanhas e marchas, os espaços de articulação estratégica e de incidência em políticas públicas, os fóruns, as redes, a imprensa negra, o feminismo negro, a luta pela terra e pela liberdade indígena, né? A militância nos campos da educação e da produção de conhecimento. No nosso segundo capítulo, vocês vão poder aprofundar nos estudos sobre essas diferentes estratégias de atuação dos movimentos antirracistas e quais que são as bandeiras, né? Quais que são as demandas em jogo através dessas diferentes estratégias, né? E como que isso impacta também
o próprio campo das políticas públicas, né? Vocês vão ver também que os movimentos antirracistas, o movimento negro, o movimento indígena, eles nomeiam o racismo como uma violência, né? E eles dizem que o racismo, ele, enquanto violência, pode assumir diferentes facetas: física, econômica, simbólica, psicológica, moral. Ressaltam que o racismo impacta tanto a autoestima dos sujeitos, como a forma como nós nos relacionamos no cotidiano, e também perpassam a organização e as formas de funcionamento das instituições. Então, isso exige diferentes níveis de atuação para o enfrentamento, né? Eles apontam também o papel ideológico da meritocracia, que é um conceito que vocês também vão estudar nesse segundo capítulo, né? Que é justamente, né, todo o processo de justificação exclusivamente a partir da ideia do mérito, né? O que é o mérito? É aquela ideia de que tudo aquilo que a gente conquista é esforço exclusivo, é resultado exclusivo, né, do nosso esforço pessoal, né? A meritocracia lança mão desse argumento para justificar as desigualdades de acesso a direitos e as desigualdades de acesso a posições de prestígio em nossa sociedade, né? Então, o discurso meritocrático, ele acaba por mascarar como que o racismo impacta diretamente as possibilidades de acesso a direitos e acesso a posições de prestígio social, né? Além disso, a gente vai discutir também, no segundo capítulo, como que o Brasil se insere num contexto internacional de construção de ações de enfrentamento ao racismo. Então, a gente vai discutir qual que foi o papel da Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação, que foi uma convenção estabelecida no ano de 1965, no âmbito da Organização das Nações Unidas, né? No contexto dessa convenção, que reuniu vários países signatários, foram discutidas perspectivas para uma abordagem mais efetiva por parte desses países do enfrentamento ao racismo e da promoção da igualdade racial. O Brasil assinou essa convenção no ano de 1969, e aí vocês vão poder estudar um pouco como que se deu esse processo, né? E também vão estudar qual que foi o papel do Comitê para a Eliminação da Discriminação Racial, que foi o comitê estabelecido para monitorar o encaminhamento das ações que foram pactuadas no âmbito dessa convenção. Além disso, a gente vai discutir também, no nosso segundo capítulo, quais que foram os papéis das conferências mundiais para o combate ao racismo e à xenofobia, que foram também organizadas no âmbito da Assembleia das Nações Unidas, né? Todo esse processo, é importante a gente lembrar, que sempre foi amparado, pressionado e mobilizado pelos movimentos sociais, né, de diferentes países, e as conferências aconteceram em 4 momentos: 1978, 1983, 2001 e 2009. Vocês também vão poder estudar mais sobre qual que é a proposta da década internacional dos afrodescendentes, que foi proposta no âmbito da Assembleia Geral das Nações Unidas, e ela é o período compreendido entre 2015 e 2024. Em linhas gerais, ela tem como objetivo justamente fortalecer e dar mais visibilidade às ações internacionais de enfrentamento ao racismo, né? Então, a gente está hoje dentro dessa década internacional dos afrodescendentes, e é bacana a gente poder acompanhar e monitorar quais que são as ações que estão sendo propostas e pensarmos em maneiras de nos envolvermos também com o desenvolvimento dessas ações, né? Além disso, a gente vai discutir também a atuação de outras organizações internacionais nesse campo de enfrentamento ao racismo e de promoção da igualdade racial. No nosso material formativo, a gente deu um destaque ao papel da Anistia Internacional através da campanha Jovem Negro Vivo, que é uma campanha que iniciou no ano de 2014, com o objetivo, primeiro, de dar uma visibilidade pública para um grande problema de violação de direitos humanos que acomete a população negra no Brasil, que é a violência letal contra os jovens negros, né, que os movimentos negros vão nomear
como um genocídio, pelos altos índices de violência letal mesmo, que tem incidido sobre a população jovem negra no Brasil, né? E aí a campanha, além de dar visibilidade para essa questão, tem como objetivo articular e cobrar a construção de ações mais efetivas no contexto brasileiro para reverter esse problema. E aí, por fim, gente, nós vamos apresentar um pouco qual que é o conteúdo que vocês vão estudar de forma mais aprofundada no nosso terceiro capítulo, que é o Atores, Papéis e Atribuições da Rede de Proteção. Nesse capítulo, a gente já vai pensar qual que é o panorama atual da Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial no Brasil e qual que é o panorama também da legislação voltada para o enfrentamento ao racismo hoje, né? Então, vocês vão poder ler lá mais, né, sobre quais que são os dispositivos legais e institucionais disponíveis no Brasil hoje para a criminalização do racismo, né? Vocês vão poder ler mais sobre a Lei 7.716 de 89, que é conhecida como Lei K.O., que foi a lei que definiu os crimes resultantes de preconceito de raça e cor no Brasil. Vocês também vão poder estudar de forma mais aprofundada o papel da Lei 9.459, de 97, que alterou o Código Penal para incluir um tipo qualificado de injúria no Código Penal, que foi a injúria racial. Vocês vão poder estudar de forma mais aprofundada também as controvérsias ligadas a essa alteração do Código Penal, né? E também vão estudar mais aprofundadamente quais que são os papéis das delegacias ou núcleos especializados em crimes raciais no Brasil, né? Além disso, vocês também vão ter a oportunidade de estudar qual que é a atuação, né? Como que a rede que oferta serviços tidos como universais, acessíveis a todos e a todas, pode se organizar para acolher as demandas ligadas ao enfrentamento ao racismo e à promoção da igualdade racial nos diferentes territórios, nos diferentes espaços de incidência, né? Então a gente vai discutir um pouco o papel como que se deu a institucionalização da política de promoção da igualdade racial no Brasil. Vamos discutir o papel dos órgãos especializados, criados especificamente para incorporar essa agenda, mas, sobretudo, vamos discutir também qual que é a importância de toda a rede de proteção se envolver no enfrentamento ao racismo e na promoção da igualdade racial, porque o racismo impacta diferentes esferas da vida, né? E não tem como não contemplar essa abordagem, então, nas diferentes áreas de atuação da política pública: saúde, educação, acesso à moradia, mobilidade urbana, né? Então, são todas áreas que precisam, de certa forma, se comprometer também com a promoção da igualdade racial e com o enfrentamento ao racismo. Bom, a gente vai estudar mais, né, também, nesse capítulo, qual que foi o processo de criação da Secretaria Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Hoje a gente está vivendo um processo, né, em que essa secretaria foi incorporada pelo Ministério da Cidadania e tem dividido dentro do Ministério da Cidadania o espaço com outras duas pastas, que é a pasta dos direitos humanos e das políticas para mulheres, né? Vamos discutir também qual que é o papel do Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Vamos estudar também, né, o processo de desenvolvimento das secretarias, das coordenadorias e dos conselhos de promoção da igualdade racial nos âmbitos estadual e municipal, o papel das conferências de promoção da igualdade racial e também dos planos de promoção da igualdade racial resultantes dessas conferências. Além disso, a gente vai estudar os instrumentos existentes para o enfrentamento ao racismo e para a promoção da igualdade racial no campo da educação, que é um campo que ao longo da história, né, vem vivendo um processo de bastante assimetria do ponto de vista racial, e isso justificou o desenvolvimento de medidas e de políticas públicas para a reparação, para a transformação dessas assimetrias e para a garantia de lógicas mais igualitárias de acesso à educação no Brasil.
Então a gente vai discutir os papéis da Lei 10.639 de 2003 e da Lei 11.645 de 2008, que foram criadas, né, para alterar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e incluir no currículo oficial de ensino a abordagem das temáticas história e cultura afro-brasileira e indígena, né, visando o desenvolvimento de uma educação antirracista e promotora da igualdade racial nas escolas. Vamos discutir também o papel das políticas de ações afirmativas no campo da educação. Vamos abordar como que essas políticas vêm sendo ofertadas nas universidades brasileiras, por exemplo, né? Também vamos discutir de forma mais aprofundada qual que é a importância do desenvolvimento de ações e medidas voltadas à prevenção da violência letal contra jovens negros, né? Pela gravidade desse problema de violação dos direitos humanos, como foi discutido anteriormente. Também vamos discutir como que foi se dando o processo de ampliação do arcabouço legal para amparar a política nacional de promoção da igualdade racial no Brasil, né? Nesse sentido, a gente vai discutir, por exemplo, qual que foi o processo de construção e de aprovação do Estatuto da Igualdade Racial, que é a Lei 12.288 de 2010, né? E também, gente, vamos discutir o papel da rede intersetorial no enfrentamento ao racismo e na promoção da igualdade racial. A gente vai discutir as diferentes esferas de promoção da igualdade racial e do enfrentamento ao racismo na rede. Então, vamos discutir qual que é o papel, por exemplo, dos atores envolvidos na promoção dos direitos étnico-raciais, que são aqueles atores e instituições que vão atuar para garantir à população o acesso a direitos que não foram garantidos ao longo da história em decorrência das desigualdades raciais vivenciadas no Brasil. Também vamos discutir o papel das instituições, dos serviços e dos atores na proteção dos direitos étnico-raciais, ou seja, no desenvolvimento de ações voltadas para garantir que os direitos étnico-raciais sejam protegidos de futuras violações em decorrência do racismo ou da desigualdade racial. E também vamos discutir o papel das instituições e dos serviços atuantes na reparação dos direitos étnico-raciais, que são aqueles que incidem em situações em que os direitos étnico-raciais já foram violados e que precisam garantir a restituição desses direitos para os grupos alvo dos processos de racismo e de desigualdade racial. Bom, gente, e por fim, a gente vai discutir a importância da gente trabalhar para a promoção, para a reparação e para a proteção dos direitos étnico-raciais, sempre tentando contemplar como que a questão racial se articula no cotidiano com outras dimensões, como a de raça, de gênero, de geração, de orientação sexual e de território, né? Compreender essa articulação e atuar considerando essas articulações é o que garante que a gente consiga abarcar de forma mais complexa as demandas e as realidades com as quais a gente trabalha cotidianamente, né? É isso que significa atuar numa perspectiva da interseccionalidade, que é uma outra discussão que vocês vão poder aprofundar mais nos estudos do nosso último capítulo, né? Então, vamos só recapitular quais que foram os pontos que a gente discutiu na nossa videoaula e que vão ser os principais conteúdos que vocês vão acessar ao longo dos estudos da nossa disciplina, né? Então, a gente discutiu aqui, primeiro, qual que é a relevância da questão racial para o campo dos direitos humanos, como que a questão racial se delineou ao longo da história do Brasil e demarcou a construção da nossa identidade nacional. Nós discutimos também, e vocês vão poder estudar mais, sobre as configurações do racismo e desafios para a garantia e a reparação dos direitos étnico-raciais no Brasil contemporâneo. Nós também discutimos qual tem sido o panorama de atuação dos movimentos sociais como o negro e o indígena para o enfrentamento ao racismo e a promoção da igualdade racial no Brasil.
Nós discutimos também, e vocês vão poder aprofundar nos estudos, sobre como que o Brasil se insere no contexto internacional de enfrentamento ao racismo, né? Discutimos ainda as configurações atuais da política nacional de promoção da igualdade racial e da legislação voltada para o enfrentamento ao racismo no Brasil. E, por fim, a gente abordou qual que é o papel da rede intersetorial no enfrentamento ao racismo e na promoção da igualdade racial, além de perspectivas para a garantia dos direitos étnico-raciais. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula, né? Foi um prazer estar aqui dialogando com vocês. Eu desejo bons estudos, um bom aproveitamento, tanto da nossa disciplina quanto do curso, né? Sucesso para vocês ao longo do processo de formação no curso Direitos Humanos e Cidadania. Um abraço.